Boa noite. Obrigada a todos que estão aqui, né, que ficaram até agora. A gente acaba falando bastante sobre somos os inimigos do fim, quem fica até o final. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui até agora. E para a gente começar, eu vou pedir para vocês ficarem em pé, por favor, e fazerem duplas com quem está mais próximo. Encontre pares, por favor. Fiquem de frente um para o outro. Tá todo mundo? Tem alguém sem par? Tá todo mundo com par? Tá. Tá frio, né? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, ficarem em frente dessa pessoa, com os olhos fechados, em silêncio. Respira bem suave e tranquilo. Sente seus pés bem firmes no chão. Faz leves movimentos com os pés para você sentir esse enraizamento na terra, na Mãe Terra que nos acolhe, que nos dá firmeza. Sente a energia vindo da terra e a energia vindo do céu, unindo a Mãe Terra com o mundo espiritual lá de cima das estrelas. Nós somos seres espirituais vivendo na Terra, mas na verdade a gente vive nos dois planos. Toda vez que a gente dorme, a gente volta para o céu. Toda vez que a gente acorda, a gente volta para a Terra. Respira. E cada um agora faz uma respiração bem profunda e solta o ar. Abre os seus olhos. Olhe para a pessoa na sua frente, que talvez ela tenha te acompanhado esse epicentro que está chegando ao fim. Talvez seja a primeira vez que você esteja olhando para ela. Mas olhe para ela. É um ser humano. O ser humano é um ser especial. Todos nós somos. Escolhe uma palavra positiva para falar para ela. Fale de coração. Se for confortável, deem um abraço e sentem. Vamos sentar? A gente vai demorar um pouco mais. Obrigada. Eu vou falar hoje sobre como ser verdadeiramente humanos nas organizações. Por quê? Para mim, seja você empreendedor, dono de empresa, funcionário, num determinado momento, então, não importa, mas você deveria olhar para você todos os dias e ter certeza que você é um ser humano e olhar para quem está ao seu entorno e ajudar ele a se sentir ser humano, olhar nos olhos, nos pequenos gestos, falar bom dia, oferecer uma água, perceber se a pessoa está bem ou não naquele momento e o que você puder dar de melhor, você oferecer. E por que eu falo das empresas? Né? Para mim, eu ainda sinto muito forte essa necessidade de ajudar o mundo corporativo, porque ele está doente. Aqui assistindo, né, esse final de semana com vários aqui que são empreendedores, que têm seus próprios negócios, muitos de vocês nas palavras me remetem a talvez vocês cuidem dos seus colaboradores, vocês já fazem esse passo. Mas eu vivo em São Paulo e a minha cidade, infelizmente, ainda está bem doente e eu quero conseguir ajudar. Para começar um pouquinho, se eu conseguir fazer isso virar... Para onde eu ponho? Para cá? Foi. Agora passou tudo muito rápido. Desculpa aí. Na anterior.
Bom, por que eu escolhi colocar essas fotos? Quem é daqui vai reconhecer o lago. Espero que quem mora aqui frequente esse Parque das Águas maravilhoso. Se não frequenta, fica o desafio para quem vai ficar com o corpo melhor, mais saudável. Visita seu parque todos os dias, que vale a pena. A gente vem aqui para São Lourenço desde que eu, sei lá, devia ter uns 3 ou 4 anos de idade a primeira vez. Por que eu escolhi colocar aqui essas fotos? Que tem, nessa primeira foto, é minha mãe e a minha avó, com meus 2 irmãos, o Ricardo e o Marco, que é o mais velho, e 2 primos meus numa baleeira, no parque. No outro, ali no canto, são os meus 2 irmãos mais velhos, o Ricardo e o Marco. Aqui sou eu, minha mãe e meu pai. Na do centro, eu, Ricardo, minha mãe e meu pai. Ali, minha avó, minha mãe e meu pai, eu e o Ricardo. Ali a minha avó, minha mãe, elas ficavam naquela fonte que dá para o lago, vendo a gente, que era um lugar que podia vir. Minha mãe é toda preocupada, mas aqui em Tambaú, que era uma cidade que a gente ia a vida inteira também, dos meus bisavós, a gente podia fazer o que quisesse. Eu morava em São Paulo, não podia muito fazer o que quisesse. Mas aqui a gente atravessava a avenida, ia para o parque, ficava lá o dia, voltava e estava tudo bem. E aqui elas ficavam vigiando, entre aspas, olhando onde a gente estava. E essas outras fotos são recentes. Eu, minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos, agora no Dia das Mães, e ali parte da família. Tem 4 gerações naquela foto. Tem a bisneta, que a minha mãe queria um bisneto e não chegava, mas chegou. A Catarina está com 1 ano e pouquinho. Os meus sobrinhos, do lado do meu irmão mais velho, os pares deles, o Ricardo, o Marco, minha mãe e meu pai. Por que eu quis trazer isso aqui? Porque o epicentro, para mim, é algo único. Não tem evento igual ao epicentro, não existe, na minha opinião. São Lourenço é um lugar que faz parte da minha história. A minha biografia é permeada por São Lourenço. Eu encontrei o meu ex-marido aqui. E foi... Ai, como volta isso? De baixo? Agora eu fiz tudo errado de novo. Na anterior. Volta o meu. Então... Mas ele tá indo pra frente, quero que volte um pra trás. Tá bom, vou pra frente depois só. Então, naquela foto ali do canto, que a minha avó tá, foi o ano que eu vim aqui e conheci meu ex-marido. E, enfim, depois eu voltei aqui a última vez na minha lua de mel. Vai fazer 29 anos. Eu nunca mais voltei para São Lourenço. E, de novo, por que eu incluí isso no meu tema de humanidade? Porque, para mim, família é base. E a minha é minha base. Minha avó é minha base. E é meu anjo que me acompanha e é minha mentora, que aparece e que está sempre comigo do meu lado. E quando a gente fala, eu trago o ser humano, a gente é um indivíduo único que tem que lembrar que a gente se conecta com o mundo espiritual. Como eu falei, quando a gente dorme, a gente faz o caminho das esferas e encontra todos os seres lá em cima. E a gente acorda e volta aqui para a Terra. Se a gente lembrar diariamente desse mundo que permeia, dessa vibração que a gente sente, a gente ouviu falar tanto de Deus, de Cristo, de energias, de vibração, isso permeia a gente. O quanto isso faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente une
o masculino e feminino em nós, a gente consegue integrar essa força extraordinária, tanto da energia masculina quanto da feminina em nós. E levar isso para o mundo corporativo, a gente sabe e consegue implantar projetos gigantescos, sendo humano, ouvindo e sendo forte de uma forma genuína, sem precisar gritar, sem precisar fazer com que as pessoas trabalhem. As pessoas trabalham com vontade própria e felizes e colaboram com a sua empresa se elas se sentem parte, se elas se sentem acolhidas. E na hora que você primeiro integra esse masculino e feminino, ou se não é possível integrar ainda em você, talvez ainda não esteja nesse estágio, mas na hora que você trabalha homens e mulheres, respeitando uns aos outros e considerando essa força que existe e que é nata e que está aqui dentro. Quando a gente desceu do mundo espiritual para a Terra, no portal da Lua, que é onde a gente integra aqui através do nosso útero, da nossa mãe, todo mundo veio para cá através do útero da mãe, que é a última porta que chega aqui na Terra. Todos receberam esse acolhimento. Todos, não importa a história que você teve, mesmo que você ache que ela não é tão boa assim, foi por aí que você veio. É sagrado, é eterno. E é o que a nossa vida aqui na Terra nos permite. E quando a gente está permitindo equilibrar esse ser vulnerável, permitir que seus sentimentos sejam falados, permitir que você sinta compaixão, aprender a ter empatia verdadeira pelo outro, você trabalha em equipe de verdade, você está junto. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira, trabalhando na área de tecnologia. Eu sou originalmente da área de tecnologia, desenvolvedora de sistemas e projetos de TI. Sempre amei fazer isso, sempre amei. Mas sempre uni pessoas, porque para mim, para desenvolver um sistema bem desenvolvido, você tem que saber escutar, você tem que estar aberto para ouvir a necessidade do seu cliente, do mercado, do nicho que você tiver. Se você não tem a escuta, e hoje eu falo em escuta generativa, que é um nível, na minha opinião, maior, onde você gera realmente, oferece para a pessoa que está na sua frente um ambiente realmente onde você quer que a pessoa traga os insumos dela, a verdade dela. Isso num grupo, num time, quando isso é real, as pessoas geram a criatividade que a gente tanto fala, eles trazem as opiniões necessárias, eles resolvem problemas de verdade. Mas isso une toda a energia de todo mundo que está no grupo. Não é só um, não é só aquele que é o melhor. Todos têm o que agregar. E essa escuta generativa permite isso. Quando eu integrei o masculino e feminino, ou dentro do time tem alguém que lidera dessa forma, a gente consegue realmente com que o time trabalhe de verdade, juntos, seja um time, e não apenas indivíduos que não estão pensando no todo. A individualidade é importante que ela continue existindo, porque é essa criatividade de cada um que vai gerar um resultado mais assertivo e melhor para o que quer que a gente esteja fazendo. Mas se a gente esquece disso, a gente separa todo mundo e acaba criando mais conflitos. Esses 3 centros alinhados, o pensar, o sentir e o querer, também nos lembra de fazer uma ação mais assertiva. Eu integro o masculino, eu escuto realmente esses 3 centros. Qual é a minha vontade mesmo? Qual que é o meu sentimento? O meu coração não mente, o meu coração fala a verdade. Às vezes a gente esquece de ouvir. Mas a nossa mente tem essa capacidade, ela está conectada com o nosso mundo espiritual. A hora que ela alinha os 3 centros de forma generativa, a gente faz um caminho excelente. Eu tive experiência a última empresa que eu trabalhei, que eu sempre vivi isso, sempre fui humana, porque eu aprendi isso na família, aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô. Todo mundo na família ajuda pessoas. A gente é assim, veio assim, sei lá, é assim, todo mundo ajuda, todo mundo quer ajudar, quer doar, quer estar a serviço do que for para o mundo, o que a gente tem de dom, o que a gente entrega.
Então, eu vivia aprendendo assim. E eu queria sempre entregar isso para o mundo. Entregava através da tecnologia, unindo meus times. Mas em algumas empresas do mercado financeiro que eu trabalhei, várias, durante 30 anos, alguns chefes, porque para mim são chefes, não líderes, questionavam. Como assim você cuida da pessoa? Como assim você está preocupada se a pessoa está bem ou se não está bem? Como está a casa dela? Eu me preocupo, sim. Os meus times performam mais do que do meu colega, que não se preocupa, que não ouve os problemas do outro. Eu escuto, sim, porque tem momentos que a pessoa ela não está conseguindo entregar o que você quer, mas é o melhor que ela consegue fazer hoje. Isso é ser humano. Nós não somos robôs. Hoje a gente também ouviu hoje sobre inteligência artificial. É um fato, está aqui. Eu adoro tecnologia. Vou continuar gostando, mas a conexão do olhar, do exercício que vocês fizeram agora há pouquinho, é o que nos conecta. A gente se conecta através do coração, os nossos olhos nos conecta, o abraço, o estar presente de verdade. É essa conexão que, para mim, permeia e permite tudo que eu fiz na vida. E na última empresa, isso era fato, era realidade. Era para você cuidar das pessoas e se desenvolver. Desenvolver a linha do ser humano e a desenvolver a linha do técnico. Afinal de contas, eu tinha que entregar projetos. Mas era muito realidade o como entregávamos os projetos. Se esses projetos eram entregues com esse olhar humano para todos que trabalham ou não. E nesse maior projeto que eu fiz na vida nessa minha empresa, que eu trabalhei, era uma câmara uma câmara de pagamento. A gente implantou nova cobrança no Brasil, que foi a época que, a partir do momento que vocês puderam pagar boleto vencido em qualquer instituição financeira, a implantação desse projeto eu era líder, a gerente do projeto. Esse sistema integrava todos os entes que emitiam boleto no Brasil. Então, afetou o país inteiro. Todas as frentes, todas as instituições financeiras. E eu liderava esse projeto. Foi o maior desafio para mim, assim, e muito legal de trabalhar. Mas como funcionava? Funcionava porque esses centros estavam integrados, a gente sabia, esses 4 membros estavam integrados. Na época, né, a empresa tinha muito foco nos clientes, nas pessoas, nos funcionários. A gente recebia treinamentos para a gente se tornar uma pessoa melhor. E ao se tornar uma pessoa melhor, você entrega melhor, você está feliz, você compreende quem você é, o que você entrega, o que você tem de bom, e você melhora. Né? A gente ia para um LT, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas é um treinamento de um final de semana, uma imersão. E nessa imersão, a empresa pagava para a gente. Eu, por exemplo, curei minha enxaqueca, na véspera de uma implantação grande também. Dentro de um treinamento no final de semana. E a empresa dava isso para os funcionários, era pago, oferecia a sexta o treinamento e a segunda para a recuperação. Porque ela tinha essa identidade muito clara, era uma empresa focada para o mercado financeiro, para atender necessidades de nichos de mercado dentro do mercado financeiro, para mitigar risco operacional e reduzir custo também das instituições envolvidas. Porque era o canal de comunicação entre todo aquele nicho. TED, boleto, contrato de crédito, portabilidade de crédito, consignado, tudo isso passava, e passa ainda que a empresa existe, mas num outro formato hoje, por essa empresa, né, integrando todo mundo. Então, nessa época era clara a identidade. Eu sou do mercado financeiro, mas eu quero colaborar com o mercado financeiro. As reuniões de desenvolvimento de projeto eram com grupos de 200 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas. E como funcionava? Com esse lado humano. Como você acha que eu conseguia implantar o sistema e cuidar de tudo? Eu não faço nada sozinha. Tinha times dentro da empresa, fornecedores. Na implantação da nova cobrança, por exemplo, a gente teve crises, várias crises durante a implantação, problemas antes de implantar, problema com o fornecedor que falou que oferecia um banco de dados que ia funcionar mágico e não integrava direito com os nossos códigos fontes. A gente foi para os Estados Unidos
para levar como resolver, não conseguiu resolver nos Estados Unidos, porque eles não conseguiam entender a nossa realidade no Brasil da operação do boleto. E a gente voltou para o Brasil com o time dos Estados Unidos, dessa empresa, e juntos buscamos a solução. Não ficamos falando, a culpa é sua, a culpa é minha. Mexemos no código de tudo, no código do banco de dados e no nosso código aqui do sistema nosso, para conseguir fazer uma implantação. E durante o processo de implantação, a gente também teve problema. Teve um momento na implantação, que começou na sexta, acabou no domingo, na madrugada de sábado para domingo, a gente pegou um erro no sistema. E não sabia o que era. A galerinha estava lá tentando descobrir e não conseguia. Eu sou reikiana, né, que nessa jornada desse processo todo, eu me tornei mentora, coaching, terapeuta, facilitadora de Thinking Environment, facilitadora da cultura da empresa, porque eu comprei a ideia da empresa. Agora, finalmente, estou numa empresa que valoriza seres humanos. E é para eu ajudar as pessoas a serem humanas de verdade e entregar o que tem que ser entregue. Era o sonho de consumo da minha vida trabalhar numa empresa assim. E eu podia participar, eu defini visão, missão e valores junto com o nosso corpo diretivo. Mas isso tudo foi se acabando, né? Mas vamos para a parte boa. Então, na hora da implantação desse sistema que deu esse problema, eu sou reikiana, como eu acabei de falar. Eu saí e falei, gente, fica aí tentando identificar. Eu saí da sala grande que a gente estava, fui para um cantinho e fiz reiki. Eu fiz reiki pro sistema. Eu fiz reiki. Aí já, você é louca. Ele sabe que eu sou meio doida, mas tá tudo bem. Ele já fazia parte. Assim, mas você vai fazer reiki agora? Eu falei assim, não vou fazer reiki. Os meninos vão resolver através do reiki. Por quê? Todo esse mundo que a gente não enxerga, aqui não tá só a gente. Tem um monte de gente aqui que a gente não vê. Mas esse mundo espiritual está conosco o tempo todo nos ajudando. E eles fizeram isso lá para mim. Fizeram os meninos encontrarem o problema no código. E o que a gente fez? Gritou, berrou, dançamos, colocamos música, choramos, celebramos que a gente tinha resolvido o problema. Porque a implantação era do Brasil, não era a implantação do sistema da empresa. O Brasil inteiro estava virando sistema. O sistema tinha que funcionar na segunda-feira. E a gente fez isso acontecer. Tinha as instituições grandes dentro da empresa, eles ouviram a gente gritar, e fazer festa, e dançar, e chorar. Esse povo é doido, né? Eles não estavam vendo o que estava acontecendo, mas eles queriam saber o que estava acontecendo. Aí a gente contou. Vocês são diferentes. Mas por quê? Esses 4 membros totalmente integrados, porque as pessoas importam. E para mim, as pessoas sempre foram importantes e essenciais para tudo. Não dá para fazer nada sem ser humano, na minha opinião. Então, a identidade da empresa é clara. Eu presto serviço para o mercado financeiro, mas com uma qualidade humana, para entregar o melhor serviço, para que os velhinhos não sejam mais ludibriados e enganados. A nova cobrança tinha esse primeiro motivo de ser realizado sem atrasar. As relações cultivadas era a relação entre todos, dentro da empresa, com todos os participantes do Brasil inteiro, com os fornecedores, que nem eu mencionei, uma situação bem crítica. Pós-implantação, foi crítico também, né? Cada instituição tentando abarcar o volume de dados, que eles imaginavam que ia funcionar de uma forma que mudou totalmente. O sistema era online, 24/7. Não era a característica que ele rodava no dia a dia na sexta-feira. A segunda-feira amanheceu totalmente diferente. Então a gente teve que se adequar com todo mundo trabalhando junto. Os processos eram claros, os recursos adequados. Então, todo esse processo, esses 4 membros integrados, a partir da individualidade, faz essas entregas. E eu tenho, assim, para mim foi, de novo, o projeto mais importante da minha vida pela dimensão.
Depois dele eu adoeci, né? Eu tive um burnout, depois de 2 anos sem dormir, lidando com tudo. E mais outras coisas, porque a empresa perdeu tudo isso que eu falei. Ela hoje é uma empresa totalmente diferente. Eu não queria perder o que eu comprei, né? Como eu comentei, era uma empresa dos meus sonhos. E hoje, o que eu quero fazer? Né? Catalisando essências para transformar indivíduos e organizações. É a frase que eu trago comigo para a empresa que eu criei para mim, né? Que é Fernanda Jordão. Ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudar as pessoas a olharem para os seus medos, para as suas inseguranças, integrar o masculino e feminino e estar dentro das empresas para que as empresas consigam ser curadas, consigam ser totalmente integradas, porque não tem nenhuma empresa que não precise de pessoas. As empresas são formadas por seres humanos e a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. E quem quiser se conectar a mim aqui, hoje, né, eu atuo como mentora, terapeuta, aconselhadora biográfica, facilitadora de Think Environment, e criei um curso para mulheres também, para integrar esse masculino e feminino, e para as mulheres conseguirem se sentir inteiras. Para mim, esse curso não é só para mulheres, os homens precisam desse curso para entender que ambos precisam integrar, ambos precisam trabalhar juntos, mas eu escolhi começar pelas mulheres. Afinal de contas, as mulheres trazem os meninos para o mundo também. As mulheres são responsáveis por cuidar dessas crianças. E como a Ana trouxe na palestra dela, de ontem, e eu não sabia, até fui conversar com ela, os meninos não são tão cuidados quanto as meninas. Os meninos, bebezinhos, ficam lá chorando. E as meninas são acolhidas. E muitas outras coisas que eu não vou repetir aqui, porque é a palestra da Ana. Depois vocês procurem a palestra da Ana, que vale muito a pena vocês assistirem. Mas é sobre isso. Então, quem quiser, entre em contato comigo, que aí eu vou oferecer vai ter direito a uma das... São 2 vouchers, vamos falar assim, que vai ser ou para o curso do Thinking, ou para o curso das mulheres, ou para fazer um atendimento comigo, seja em terapia, seja em mentoria, seja ter contato com o que é uma parceria de pensamento e você sentir esse ambiente sendo criado para você pensar por si. Porque a ideia é que você pense por si e essa energia generativa de uma escuta que acolhe de verdade faz com que vocês consigam fazer isso. E em times isso funciona extraordinariamente bem. É isso, obrigada por vocês, obrigada pela escuta, obrigada, Rica, pelo convite de novo, obrigada, Marquinho, por ter organizado esse evento aqui, obrigada ao Beric também por ter trazido bastante pessoas lá do céu. E uma outra coisa só para finalizar, e eu quero parabenizar o meu irmão, e vou tentar não chorar. É difícil? Como eu disse, a nossa família, acho que veio para cá. Somos privilegiados, sim, em todos os sentidos. A gente aprendeu, através da nossa família, a ajudar. E o Ricardo, eu ajudo, o Marco ajuda, mas o Ricardo é famoso, né? Então, ele abrange o Brasil inteiro. E é verdade, né? Ontem, ele falou, várias pessoas, os meninos comentaram, de muitas pessoas que subiram aqui no caixote, que eu vi, que eu participei, viraram famosos. Mas eles não são acessíveis igual o meu irmão é. Meu irmão é famoso de verdade, sim. Ele tem um coração gigante. Sempre teve. Quem for buscar vídeos dele antes da ayahuasca, vocês vão ter uma pessoa que trazia palavras de uma forma agressiva, trazia palavrões, mas a essência dele sempre teve com ele. Eu sempre vi o meu irmão
desde o primeiro dia que eu conheci. Eu sou a mais nova, mas ele sempre foi assim, sempre. E hoje, ele simplesmente permite que isso aconteça. E esse encontro, que é mágico na minha opinião, que é, juntar evangélico com pessoas que consagram a ayahuasca, que tomam Santo Daime, católicos, não importa. Como o padrinho Paladino falou aqui hoje, tudo é Cristo. Cristo veio para a Terra, ele veio lá do sol e encarnou na Terra por 3 anos, no corpo de Jesus, para mostrar para a gente e ensinar a gente que não tem que separar ninguém. Ele veio para unir. Ele foi lá na Galileia palestrar, porque era o lugar onde tinha gente do mundo inteiro. O meu irmão faz isso, ele junta a gente do Brasil e do mundo, com o coração dele. E eu convido vocês, cada um a fazer no seu espaço, né? Porque eu já quis mudar o mundo e resolvi que não vai dar, não vou conseguir mudar o mundo. Mas eu consigo plantar uma sementinha em quem está do meu lado. Todos os times que eu trabalhei, cuidar das pessoas, olhar para as pessoas, entregar o meu melhor todo dia e saber que a menina hoje vai entregar o melhor dela com o que ela consegue e está tudo bem. Ah, ela está grávida, vai ficar afastada, está tudo bem. Ela vai voltar quando ela puder e está tudo bem. É isso que a gente precisa aqui, em todos os lugares. A gente tem que acabar com essa polarização. Ela não ajuda ninguém. Polaridade é vida. A gente vive num mundo polar aqui na dimensão terrestre. E faz parte. Mas polarizar não faz. Obrigada. Chego.